E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, boa noite. Boa noite, Denise, eu agradeço o convite. Bom, nós estamos acompanhando aí vários casos meio que inéditos na política brasileira, eu acho que a gente pode falar assim, um presidente na presidência, no exercício da presidência, rompendo com o partido dele, então nós temos um presidente sem partido em princípio, formando um novo partido, e aí nós temos alguns entraves da legislação, a questão de tempo. Todos os outros partidos que foram formados recentemente, eles levaram muito tempo para se conseguir. Agora se fala na possibilidade de assinatura digital, né? Mas tem aí uma complicação do ponto de vista do registro, para se ter certeza da segurança legal, inclusive, dessa opção, não é? O direito eleitoral é sempre dinâmico, e isso é bacana, né? Então está sempre em transformação. Em relação à criação de novos partidos, a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás nós tínhamos 35 partidos registrados no TSE, diminuíram um ou dois porque eles se fundiram, então diminuiu um pouquinho. Mas tem aí mais de 70 na fila, 76 para ser exato. Então, um a mais, um a menos, não é novidade também nesse sentido. Agora, um presidente em exercício deixar o seu partido e promover a criação de um novo partido como ele quer, de maneira rápida, realmente é inusitado. Eu costumo dizer para meus alunos, Denise, é uma receita de bolo. Essa receita de bolo exige uma série de etapas para que a gente tenha no final, então, um partido pronto. Primeira etapa que vem sendo cumprida foi cumprida, é aquela ata de fundação com 101 fundadores no mínimo, não precisa ser 101, é no mínimo 101. Então eles se reúnem, eles fazem uma ata de fundação, eles discutem o próprio estatuto do partido, as diretrizes daquele partido, o que o partido vai defender, as bandeiras, não é? Elaboram o estatuto e aí levam esses documentos para serem registrados no cartório de registro civil. Primeira etapa burocrática é o cartório de registro civil, para que esses documentos tenham fé pública, né? E são registrados, publicados no Diário Oficial, e aí o cartório, no final desse processo todo, dá uma certidão de que aquele partido está pronto, sob o ponto de vista civil. E aí, encerrada essa etapa, que também me parece que já foi vencida aí nesses últimos dias, encerrada essa etapa vem a principal preocupação e os principais dúvidas que a gente tem, que é a reunião das tais assinaturas. O que diz a lei? A lei diz 0,5% do número de votos válidos do deputado federal da última eleição. Então, se a gente fizer essa conta, dá mais ou menos, se a gente arredonda, 492 mil assinaturas. Agora, o que mais diz a lei? Essas 492 mil assinaturas têm que ser distribuídas em pelo menos 9 estados. E por que 9? Porque nós temos 27 unidades, então 9 é um terço. Significa aí uma federalização desse partido, né? A existência desse partido, para não criar bairrismo, né? Em 9 no mínimo, e em cada um desses 9, 0,1%. Então, a partir dessas regras que a lei impõe, que a lei exige, então os coordenadores vão começar a coletar essas assinaturas. Agora, seria seguro o sistema de assinatura digital? Olha, no momento do julgamento, e vamos lembrar que o julgamento foi apertado, foi 4-3, no momento do julgamento houve esse questionamento, mas é possível, é seguro? Nós estamos no século XXI, e eu disse e digo isso, eu enquanto advogado e os operadores do direito, eu posso falar da minha área, hoje a gente não consegue trabalhar sem assinatura digital. Eu trouxe inclusive a minha, né, para mostrar, essa aqui é assinatura digital, essa aqui é um pendrive, né? É obrigatório, eu não trabalho, não exerço a profissão se eu não tiver assinatura digital. Agora, essas, e assim os juízes... Aí estão suas informações. As minhas informações e a minha assinatura digital. Isso aqui, a validade dele é por 3 anos e é renovável a cada 3 anos, só que tem um custo. Quase R$300, 280, alguma coisa, o que significa quase R$100 por ano. Então, além da necessidade profissional, e aí é exigência, eu não imagino qualquer outro cidadão se dispondo a gastar esse dinheiro só para ter assinatura digital. Teria que manter, não pode só ser no momento da assinatura para o registro do partido, depois a pessoa tem que manter essa assinatura digital? Tem um prazo mínimo, né? Eu não preciso renovar. Se eu só for usar uma vez, eu não preciso renovar. Mas vai ter que pagar aquele custo, porque aquele custo é por um período de validade. Né? Até se quiserem comprovar depois também essas assinaturas. Né? Então, quando houve esse julgamento, se a gente já usa isso no próprio Poder Judiciário, no TSE, eu só posso protocolar a petição no TSE de processos novos usando isso aqui. Então, se no TSE
O advogado precisa usar a assinatura digital, a assinatura eletrônica, então por que o eleitor não vai poder usar também para fazer apoiamento de O problema partido? é o tempo mesmo, né? E o sistema ser implementado para conseguir registrar todas essas assinaturas. Que o ministro Barroso deixou bem claro lá. A diferença é que o TSE tem um sistema, e os outros ramos da justiça também, a justiça estadual também, tem um sistema que foi desenvolvido ao longo de anos para que essa assinatura digital seja aceita para o processo. O TSE não tem esse sistema pronto, o ministro Barroso deixou isso muito claro, não tem esse sistema pronto e isso leva um tempo para desenvolver. Não é só chegar no computador, colocar a assinatura e assinar o apoiamento, porque o TSE não está preparado para receber esse apoiamento. Então, ainda que o TSE tenha liberado o uso da assinatura digital por uma votação de 4-3, o próprio TSE ainda não está pronto para recepcionar isso. Agora nós temos um outro lado também bastante complicado, que são os políticos parlamentares que querem aderir a esse novo partido. Tem uma situação de racha do PSL, o PSL optou por não expulsar, porque facilitaria a vida deles, né, se houvesse a formação do novo partido, mas deu punições, suspensões para até 1 ano, como foi o caso de Eduardo Bolsonaro. Há um questionamento disso, até porque eles são afastados de comissões, uma série de funções que tinham esses parlamentares. Agora, a transferência, e aí não é apenas esse caso, nós temos outros casos de expulsão, de se discutir punições, pessoas que querem fazer coligação, mas o partido em que estão não deixaria ser candidata à prefeitura, por exemplo, no ano que vem. Como é que é essa movimentação? Então, a decisão de punição ou não, de expulsão ou não, é uma decisão política se houver fundamento, se houver provas de que alguém fez alguma coisa errada. Em relação, e aí eu volto à lei, né? O que diz a lei? Que o sujeito, para deixar o partido sem correr o risco de perder o mandato, que é chamada infidelidade partidária, tem que ter justa causa. E, de uma vez por todas, tem muita gente que tem feito comentários aí, me parece, do ponto de vista jurídico, indevidos, né? Já houve, lá atrás, em algum momento, onde a fundação de um novo partido era justa causa, para que o parlamentar saísse para um novo partido e não perdesse o mandato. Hoje não é mais. Não pode? A lei foi alterada em 2015, então, a partir de 2015, não é mais justa causa você sair para um partido novo. Não está na lei. Então, a não ser aqueles que foram eleitos pelo sistema majoritário, daí o presidente Bolsonaro estar sem partido e um dos filhos dele, que é senador, também ter saído, a não ser quem foi eleito pelo sistema majoritário, aí pode se mudar de partido, não tem risco de perder mandato, quem foi eleito pelo sistema proporcional, portanto, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, só podem sair se tiver justa causa. Então, como você disse, talvez numa decisão política, e aí é questão de perguntar isso das pessoas competentes, o PSL tenha decidido, então, não expulsar, porque, lógico, se eu expulso o meu parlamentar, se eu mostro que eu não o quero mais, aí eu estou abrindo a porta, a possibilidade para que ele procure um novo partido sem perder o mandato. Então, o fato de ter sido aplicada uma punição, uma suspensão sem a expulsão, talvez realmente reflita essa ideia de deixá-los ainda abrigados no partido e, eventualmente, criar algum tipo de dificuldade lá na frente. Isso a gente vai ver depois, né? Vai ver, qualquer decisão possivelmente vai ser da justiça mesmo. Lógico que todo mundo que sofre uma punição, que achar indevida, que entende indevida, pode buscar na justiça essa reparação. Se alguém achou que foi punido indevidamente sem provas, vai na justiça e vai buscar essa reparação. Agora, não é nem esse caso, é o caso da troca lá na frente, que eu falei que pode criar uma situação atípica novamente, né? Então, a troca lá na frente, e não tem essa troca por partido novo, repito, a lei não fala isso, vai parar na justiça também, porque já houve lá atrás essa possibilidade, agora não tem mais. Então, eu fico pensando como é que a justiça vai dizer que o deputado pode mudar de partido, os 20 e tantos deputados, eu não sei quantos são, podem mudar de partido sem perda do mandato, a não ser que eles mostrem que estão numa daquelas justas causas, e uma delas é perseguição política. Então, eles teriam que mostrar, provar na justiça que houve perseguição. Eu já ouvi entrevistas dizendo, mas a perseguição é a própria existência dessa punição. Agora, se alguém vai lá publicamente e defende a criação de um novo partido, eu fui eleito pelo partido A e defendo a criação do partido B, eu estou traindo o meu partido. Perseguição é traição. Então, não é perseguição, é traição. Agora, tem uma outra questão que aí está dando dor de cabeça para toda a sociedade, que é o fundo partidário. Os recursos que são canalizados para os partidos e a quantidade de parlamentares influencia nisso. E nós estamos vendo o Congresso querendo garantir uma fatia maior no orçamento. Esse é um problema de toda a sociedade, um momento de contenção de despesas, mas revela
uma situação que se criou com a proibição daquele sistema tradicional de financiamento, né? Com certeza. Infelizmente, a gente acaba reagindo na base da urgência, né? Então, lá atrás havia corrupção, as empresas, as pessoas jurídicas compravam deputados, compravam candidatos. Então, a gente fecha essa porta e aí, em tese, acaba com a corrupção. Mas é aí da onde vem o dinheiro para financiar as campanhas eleitorais? Aí a ideia que se criou foi vir esse dinheiro dos recursos públicos, né? Do orçamento público. E aí começa com um valor e vai aumentando a cada eleição. Então, nós estamos chegando aí, ouvi falar que para o final do ano talvez esse valor chegue em 3,8 bilhões, o que é um valor bastante alto num país, como você lembrou, que está precisando de investimentos em muitas outras áreas. Agora, eu fiz parte de um grupo de estudos da OAB daqui de São Paulo, onde nós firmamos uma posição contra o financiamento público, porque é dinheiro público dado para partidos e para candidatos. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para cada eleitor, cada cidadão saber se acreditar naquele seu candidato, doar R$50, doar R$100. Portanto, fazer campanhas com recursos privados. E talvez com valores públicos maiores também, desde que haja fiscalização eficiente, não é? Com certeza. Isso acontece no exterior. Com certeza. E outra uma grande coisa... empresa que queira doar o dinheiro de alguma outra forma, pessoa física, por que não? Também falamos isso. Até nesse grupo de estudos a gente não fechou a porta para o financiamento privado de pessoa jurídica. E é o que você falou. Estabelece limite, independentemente do CNPJ da empresa, se é uma grande construtora, um grande banco ou se é a papelaria, vamos estabelecer um limite de R$10 mil, de R$20 mil. Isso não compra a consciência de um deputado. Agora, 10 milhões, 20 milhões compra, né? Exatamente, mas isso no caso de reeleição, porque eu vi em várias candidaturas, por exemplo, à presidência, quando a eleição estava muito dividida, que pelo menos no primeiro turno as empresas distribuem os recursos, porque eles não sabem quem pode ser vencedor e pode ter alguma surpresa. Na própria eleição do presidente Bolsonaro, foi mais da metade da campanha que se começou a definir ele como uma das lideranças para o segundo turno, né? Então, possivelmente as empresas distribuiriam aí o dinheiro. A gente viu isso acontecer, eu me lembro também, inclusive bancos, grandes empresas, né? E até por que a gente sabe disso? Porque a prestação de contas é transparente, exatamente, né? Então, e tem que ser assim e tem que continuar assim. Agora, dinheiro público nesse montante me parece realmente um exagero. Agora, a sociedade tem que se organizar e cobrar dos seus representantes que não gaste dinheiro público nas campanhas eleitorais. Estando com essas legislações vai ser muito difícil, né? Com essa limitação da legislação. E outra coisa que isso a gente vê na prática, né? Eles são os próprios beneficiários, então fica difícil eles votarem para diminuir os recursos que vão ser usados nas próprias campanhas eleitorais. Pobrinha depois isso, né? Agora vamos falar de uma outra questão que também tem dominado aí o cenário político, que é a liberdade do ex-presidente Lula. Tem toda a discussão sobre segunda instância, mas podemos remeter lá na frente a possibilidade de candidatura dele. Por enquanto não existe. Em que condições ele poderia recuperar essa possibilidade de se candidatar? Por enquanto não existe, ele continua sendo ficha suja. Eu vejo duas possibilidades. Uma possibilidade é algum recurso dele ser provido pelos tribunais competentes, isto é, quando a gente fala em recurso provido, a gente fala em ele vai ser julgado inocente. Então, ele já foi condenado aí em pelo menos 3 instâncias, em algum momento daquele primeiro processo, o recurso é provido e ele é absolvido. Então, aí ele volta a ser ficha limpa. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que também a defesa dele tem trabalhado, é anular essas decisões por conta de eventual parcialidade do então juiz Moro, não é? O que não significa que ele vai ser inocente, mas significa que as decisões vão ser anuladas. Aquela primeira e as seguintes dos outros tribunais. Mas aí, os processos ficando, não é ficha suja? Anulando a decisão, volta a estaca zero. A ficha suja é condenação a partir da segunda instância. Então, vamos imaginar, se ele for absolvido, não tem mais condenação. E se a decisão for anulada, porque o juiz Sérgio Moro era parcial, e isso vai ser decidido pela justiça, não existe decisão, a decisão é nula. O processo começa de novo. Agora, como é que fica a situação, por exemplo, que nós já tivemos de deputado que saía da cadeia para ir lá nas sessões participar e depois voltava? É óbvio que ele tem uma ficha suja. Nós tivemos problema de eleição até aqui em São Paulo, de prefeitos que não podiam tomar posse porque podia ser preso. Isso não é ficha suja? O que diz a lei da ficha limpa, né? O sujeito é ficha suja quando tem condenação em segunda instância. Agora, a condenação em segunda instância não depende do regime de cumprimento de pena. Ele pode ter sido, como você falou, pode ter sido condenado, né, a um regime domiciliar ou a um regime diferenciado, com tornozeleira ou sem tornozeleira. Isso não impede que ele trabalhe. Se o trabalho dele é ir na Câmara Municipal ou ir na Prefeitura, ele acaba trabalhando. Agora, se é regime fechado, aí não, né? Por isso que depende de cada caso. Então, por aí também se teria que fazer uma revisão
essa questão da condenação, a prisão em segunda instância, primeira instância, também pega nesse aspecto, não é? Sim, com certeza, porque fica complicado o sujeito poder ser candidato ou eventualmente ter sido eleito e virar a ficha suja depois, mas continuar no exercício do mandato, né? Tem trabalho legislativo pela frente. Exatamente. Eu conversei aqui com o Alberto Rolo, que é advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite. Vocês.